que a gente não se lembre da maneira como foi dita no futuro. Gravando. Pronto. Legal, Gustavo. Ótima sugestão. Eu, na verdade, esqueci. A ideia era gravar, né? Mas... Então, vou fazer um breve resumo, tá? Só do que a gente está debatendo agora, que tem a ver com o objetivo, perdão, 1.1, né? Que está relacionada à questão do registro dos CNPJs, né, dos pescadores e número de associados, né, como um indicador, né, e aí, por mais que a gente considere a atividade 1.1, o apoio técnico nos processos de formalização, a gente precisa olhar com atenção para esse ponto para entender se a associação e esse processo de formalização dessa figura jurídica, né, que hoje está como associação, é de fato, né, condizente com o processo de organização dos pescadores, né? Então, para a gente estar atento, caso, por exemplo, não seja o interesse deles se formalizar desta forma, caso a figura de associação não atenda o que eles têm como demanda, ou seja uma outra figura jurídica, como, por exemplo, a cooperativa, né, ou algum outro tal. E também que tipo de conflito que, eventualmente, essa associação pode estar associado, né? Então, entender em que medida a gente consegue fortalecer os processos de organização que já existem, né, e não trazer uma nova demanda de formalização, até pela questão da manutenção dessa associação, que envolve custos, né, envolve um processo de organização, envolve reuniões, formação das lideranças, né, então, talvez... E aí fica como uma sugestão para a gente deixar registrado, né, que a gente traga esse tema da organização e dos processos de formalização, né, dessa organização desses grupos durante o período do diagnóstico. Né? Então, esse é um pouco um resumo aí do que a gente debateu agora. Eu só agregaria o que eu mencionei, né, que, na verdade, esse ponto veio para a proposta baseado no histórico que a gente tinha das duas associações. Na verdade, né, as duas já conformadas quase conformadas como associações, mas, de fato, nenhuma delas está oficialmente, enfim, está formalizada, né? Eles, enfim, eles se dizem associação, mas, de fato, elas não estão formalizadas. Pode ser que uma das razões seja que eles não querem se associar, né? Enfim, formar essa associação pelos motivos que o Gustavo acabou de colocar. Vamos para o próximo? Que é o indicador 2, que seria o quantitativo de oficinas e de pescadores participantes das oficinas de diagnóstico, elenco de problemas e potencialidades identificadas e atividades, reuniões, encontros e registros documentais de conversas e entrevistas. Esse aqui seria, e também para o primeiro semestre, bem explícito, né, que está colocado como sendo o diagnóstico, parte do diagnóstico, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, abre o microfone que eu não vejo vocês. E ainda dentro desse objetivo 1 de caracterização, né, dos grupos, né, de pesca que atuam na Ilha do Fundão, o terceiro é elenco de problemas e potencialidades identificados, como meta, apontamento de possibilidades de operacionalização da coleta e transporte do lixo flutuante, e síntese das informações coletadas, caracterizando a atividade de pesca, problemáticas, potencialidades na cocriação da solução. Esse terceiro item, terceiro indicador, já tem um pouquinho além do diagnóstico, apontando para a questão né, as potencialidades e problemas para a cocriação da solução da coleta e transporte do lixo, né? Suzana, mas eu vejo muito ainda dentro do diagnóstico, assim. Eu vejo isso dentro do processo do diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, reforçando um pouco a ideia de que o diagnóstico projeta também soluções a partir das problemáticas, né? É um diagnóstico que ele não é um diagnóstico só que vê para trás, né? Ele é um diagnóstico que sugere planejamento, né? Então, minha sugestão seria que
de uma forma preliminar, e é isso que, de uma certa forma, eu vejo como que vai dar para a gente a bola quicando, vamos dizer assim, para a tecnologia, para a gente entrar com as oficinas mais propriamente de co-construção do processo, esses indicativos. Então, só uma sugestão que a gente consiga botar no escopo do diagnóstico, né, também já propostas, né, de cocriação de soluções, para depois a gente discutir e calibrar, ver se é isso mesmo e tal, e aí calibrar essas propostas ao longo das oficinas de tecnologia, né? Mas já ter esse mapa é muito importante para a gente, já ter um panorama, né, de projeção deles, assim, do que seria. Eu entendo também, Gustavo, como sendo do diagnóstico, sendo que é um diagnóstico focado, digamos assim, não é qualquer problema, qualquer potencialidade ou qualquer problemática desses grupos, mas aquelas que vão permitir, né, desenvolver a solução em conjunto, né? Que eu acho que agora viria mais, né, no objetivo 2, que já seria capacitar a comunidade numa troca de saberes, técnicas e práticas socioambientais com a comunidade acadêmica, impulsionando os processos organizativos da cadeia produtiva de resíduos sólidos. Aqui já é mais, entendo, mais elaborando, né, uma solução. Já seriam as oficinas, discussão. Só voltar um instantinho no objetivo 1. Só voltar Sim. um instantinho no objetivo 1, disso que a gente está identificando como informações a serem levantadas ou trabalhadas durante o diagnóstico. Eu acho que no objetivo 1, me parece que a contribuição do grupo da tecnologia social seria no planejamento e orientação desse diagnóstico. Sabe? Eu acho acho que esse é importante ponto 3 aqui, esse ponto 3 aqui, certamente tem que haver essa troca, né, para, enfim, porque daqui, como o Gustavo falou, que eles a bola vai estar quicando e a tecnologia social vai entrar em campo. Seria isso, Gustavo? Mas assim, diante do Gustavo, eu acho que em todos os indicadores, eu acho que acaba sendo importante essa fala que o Gustavo teve agora, que seja tida junto com o grupo que vai realizar o diagnóstico, né? Para ficar bem alinhado. Legal, assim, né, eu acho que sim também, eu concordo, e acho sim que a nossa principal contribuição aí, né, nesse objetivo 1 teria a ver com isso, né? Assim, a gente pode fazer algumas reuniões para trazer essas questões junto para a equipe que está elaborando o diagnóstico, né? Para que a gente esteja bem alinhado aí, né? Até para isso, para a gente focar num levantamento de dados e informações que depois a gente vai, de fato, manusear, né? Senão fica algumas informações que podem nem estar tão relacionadas. Então, acho que sim, e a gente pode pensar dessa forma. Acho legal, Carla. Bom, no objetivo 2, para o indicador 2.1, que é o quantitativo de oficinas de discussão e construção realizadas, cuja meta é engajar os pescadores na troca de saberes tradicionais e formais para o desenvolvimento de protótipos de unidade coletora, a atividade seria oficinas de troca de saberes com os pescadores e equipe técnica para desenvolvimento da unidade coletora. E aqui teríamos o ano, ao longo do ano, né, semestre 1 e semestre 2, para essa atividade, para esse indicador. Né? Perfeito. Eu acho que só para ressaltar um pouco, né, eu vejo esse indicador com a nossa cara, né? Assim, esse tem a nossa cara, acho que do início ao fim, né? Então, um pouco isso, né? E vou comentar alguma coisa, esqueci. Bom, na verdade, a única coisa que eu acho que assim, a gente tem pensado, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho, a gente tem pensado até em de repente, fazer algum trabalho já com as equipes técnicas, né, do próprio projeto, né? Gustavo, Tiago, enfim, a turma que tem ido a campo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a gente tem pensado em fazer um trabalho como se fosse quase
uma pesquisa interna, né, para a gente poder chegar um pouco mais na ponta através de vocês que estão indo mais na ponta, né? Então, isso a gente pensou em fazer isso como uma atividade que talvez possa acontecer antes, né? Por exemplo, a partir já agora de fevereiro, né? Em março e tal, enquanto o diagnóstico vai se azeitando, se implementando. Então, só para dizer assim que eu acho que para não gerar um ruído de comunicação com o grupo, né? Não que a gente não vá fazer nenhuma atividade presencial nesse período, nenhuma oficina, mas, em princípio, eu acho que cronologicamente seria correto centrar forças nas oficinas do diagnóstico, né, e a gente entender que as oficinas, né, de troca de saberes acontecem a partir do diagnóstico. Eu acho que é uma lógica coerente, assim, para mim, em termos de projeto. O que não impede que a gente não já comece a pensar, como a gente está pensando, outras atividades complementares, tá? Isso é uma sugestão. Então, acho bem pertinente, Gustavo, a tua colocação dessa troca entre a tecnologia social e a engenharia de barreira, né? Porque justamente tem dois lados, né? Essa história. Então, acho que uma discussão mais aprofundada iniciar, né, com uma discussão mais aprofundada do que se pretende fazer com as barreiras e unidade coletora, etc., vai dar uma ideia melhor, né, desse lado aqui, para depois iniciar a conversa com o lado de lá, os pescadores. Exatamente. A gente pensou, inclusive, a gente está ainda discutindo, né? Mas a gente pensou, inclusive, em aplicar alguns instrumentos, tá? Com a própria equipe do projeto, né? Aplicar um questionário, por exemplo, de repente um Google Formulário desses com a própria equipe do projeto, entender algumas coisas das redes do próprio projeto, fazer uma conversa mais aprofundada, por exemplo, com o Gustavo, com o Tiago, com o Adriano, enfim, para a gente ter mais coisas que vocês estão vivendo já em campo, a gente poder, né, entender isso dentro da lógica. Então, a gente está desenhando, a gente pensou em trazer alguma coisa também que a gente já tinha comentado sobre o tema da tecnologia, né, de repente, algum formato de seminário para a gente, enfim, a gente está desenhando, é isso aí que você falou, Suzana, o que a gente já pode trabalhar internamente, né? Tem essa parte técnica com os saberes deles. Essa parte, o que a gente já pode consolidar mais de informação que vai nos ajudar depois a pegar esse dado e botar em diálogo com eles, né? Perfeito. O objetivo 3 já é a construção, né, do protótipo da unidade coletora adaptado às embarcações pesqueiras disponíveis para o transporte e disposição do resíduo no ponto de desembarque na Ilha do Fundão. Então, o indicador já é o protótipo da unidade coletora, a meta é desenvolver o protótipo da unidade coletora a partir da junção de saberes tradicionais da pesca e do saber acadêmico, da engenharia costeira e naval, e a atividade, né, construção participativa do projeto da unidade coletora. Então, isso aqui já está pensado para semestre 1, semestre 2, né? Então, semestre 1 seria esse início, enfim, né, de conversa para, no semestre 2, pensar na construção de algum protótipo já, para teste. E o indicador 3 do protocolo de operação da coleta e transporte do lixo flutuante, desenvolver e testar o modelo de trabalho com protocolo para coleta e transporte do lixo flutuante, construção participativa de protocolos logísticos operacionais para as unidades coletoras. Eu diria que isso é semestre 2, semestre 3, mas, enfim, aqui está como semestre 2. Que já é o que segue. E depois viria o 4, que aqui já está assim, semestre 2, semestre 3, né? Que é o desenvolvimento do modelo de renda para remunerar o trabalho de coleta e transporte do lixo flutuante, assim como o serviço de manutenção da solução, barreira e local de desembarque. Então, indicador, lista de legislações elencada para identificação da fonte de remuneração, isso já foge um pouco, né, da tecnologia social, entendo eu, identificação e análise da legislação e fonte de remuneração, a partir da legislação existente, identificar fonte de remuneração para as atividades de coleta e transporte de lixo flutuante.
PSA, crédito de carbono, crédito na logística reversa. E o último indicador seria a valoração comercial do lixo flutuante no processo de reciclagem química, serviços ambientais e proteção manguezal, crédito de logística reversa. Então, aí já seria o fechamento, né, do modelo de geração de renda, precificação do lixo na cadeia produtiva e analisar junto à planta experimental de reciclagem química em operação, precificação e ações de manejo. Semestre 3. Só um comentário rápido, um pouco realinhando um pouco a ideia, né? Um pouco naquela linha do que a Carla comentou, da gente contribuir com o objetivo 1, vamos dizer assim, contribuir, né, com o objetivo 2, com o objetivo 1.2, que é o diagnóstico, né? Eu leria um pouco parecido, né? Assim, não sei se vocês estão de acordo. A gente tem, né, puxa o objetivo 2 e contribui de alguma forma, né, no 3, no 4. E para o 4, Suzana, eu não sei, mas assim, eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente vai desenvolver nas oficinas, né? Mas aí eu até te pergunto se existe alguém, cara, que tem essa experiência de modelagem, né? Que é quase isso, não é exatamente essa palavra modelagem, né? Mas essas fontes de remuneração. Eu não tenho, só para deixar claro, eu não tenho experiência nisso, tá? Assim, de precificação e assim, o que eu consigo fazer, o que a gente consegue fazer é, por exemplo, a turma que está fazendo isso, pô, quer fazer uma oficina com eles, trazer, aí a gente facilita essa oficina, vamos dizer assim, dentro da ideia da tecnologia de estar construindo uma coisa alinhada com eles, então a gente está, né, trazendo para quem está puxando isso. Mas eu não tenho essa expertise, tá? Só para caso, não sei se não sei se é um economista, não sei qual é muito o perfil Então, a parte de modelagem de então renda. Eu acho que aqui tem várias coisas aqui, porque repara que está reciclagem química, está créditos de carbono do manguezal, enfim, tem muita expertise aqui que também não é da gente. Né? Então, enfim, a ideia, sim, é aproximar outras pessoas, que aí a gente vai fazendo esse meio campo, né? Mas eu entendo que isso aqui ainda precisa ser trabalhado, né? Em termos de expertise mesmo, de quem pode nos dar suporte. Eu entendo, e aí, de alguma forma, há uma certa expectativa, mas também, se não for, a gente pode continuar procurando, né? Na UFRJ, eu entendo que tem muita expertise, enfim, que o próprio laboratório da professora Dália tem esse viés, né? Porque eles são do Instituto de Economia, né? E um dos itens assim que eles colocam é da economia criativa, né? Que são, enfim, outras formas de você ter renda, né? Ou trazer uma renda. Então, enfim, eu entendo que isso aqui ainda realmente precisa de mais input, certamente. E talvez na economia. E eu, Fala, Carla, desculpa. Eu, pessoalmente, agora, lendo com mais atenção o objetivo 4, eu diria que o indicador meta e atividade 1, eles estão um pouco descompassados do objetivo, porque se você cumpre com a atividade do indicador 4.1 e 4.2, conforme estão aí, você não consegue gerar um modelo de renda para remunerar o trabalho de coleta. Sim, não, porque o modelo de renda vai dizer, ok, se você proteger o mangue, você ter de onde obter renda para o crédito de carbono que vai ser tanto, ou o PCA que vai ser tanto. Ou seja, esse modelo de renda pode... Não, mas o objetivo é remunerar o trabalho de coleta e transporte do lixo. Não, o objetivo é desenvolver o modelo para remunerar o trabalho.
Então, Na exato. verdade, indicar é como Modelo- se a gente indicasse possíveis caminhos, né? Exatamente, Assim, os possíveis caminhos não caminhos. são implementados aqui, né? É. Eles são precificados, são, né? Talvez, olha, de repente com o PSA daria para gerar tanto, mas aí tem que arrumar um parceiro, a lei tal, uma empresa que está disposta a isso, né? Ou vai haver, enfim, eu acho que é um pouquinho mais, mas acho que é isso. Eu posso fazer uma colocação aqui? Fala. Na última vez que eu saí com o Foca, tentei, né, meandrar, né, pelos caminhos aí, né, do Orla Sem Lixo, e uma das coisas que me chamou a atenção numa das nossas conversas eu fui caminhando para o lado, né, em relação à quantidade de lixo, né, que tem, né, e aí ele comentou, né, que teve um tempo que existia, né, não um grupo grande, né, às vezes até de forma individual, existia uma forma de coleta de lixo que eles vendiam, né, trocavam isso, né, em valor. Só que depois ele colocou, né, que passou a não ser mais interessante, ou ao final de um tempo viram que não era mais interessante, porque o que eles ganhavam em uma saída porque eles tinham que dedicar um certo tempo para isso, né? E o tempo que eles dedicavam para isso, né, eles ganhavam muito mais numa saída para pescar, ou de turismo, ou fazer algum outro tipo de atividade, do que propriamente fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa questão financeira é uma questão importante de estímulo para que esse tipo de modelo entre na sociedade, né, na comunidade de alguma forma. Mas dependendo, né, do tipo de retorno financeiro, né, e tal, pode ser que seja um empecilho, né, seja uma dificuldade que vai encontrar para colocar isso lá, implementar isso. Gustavo, um contraponto a essa fala do Foca foi do Pedro. Ele disse, esse projeto, eles inclusive levavam lixo para a usina verde aqui do Fundão, vendia, né, entre aspas. E o Pedro, ele disse que isso acabou porque no projeto a Petrobras tem começo, meio e fim, acabou o dinheiro, acabou o projeto. E ele, inclusive, se mostrou entusiasta de que ia voltar a esse tipo de atividade, né, deles participarem nesses mutirões de limpeza e tal. Não, vai voltar, porque, inclusive, tinha o pessoal da Viva, Bahia Viva, que estava com essa ideia também de dar continuidade, basicamente, esses mutirões de limpeza, né? Saem os barcos, os pescadores são remunerados por retirar lixo, basicamente, que seja com redes ou na costa, etc. Então, enfim, eu entendo que é bem mais complexo, né? Da outra vez a gente conversava com o Gustavo, sim, que não é somente o dinheiro, mas também o valor que tem, né? O fato de você estar limpando a Baía de Guanabara, limpando o espaço de trabalho, etc. Mas, enfim, eu acho que é claro que isso só vai vingar, né, se for um modelo interessante, se for uma coisa que eles se engajarem e acharem bom fazer, senão não vai ter, senão certamente não vai ter futuro, né, não vai ter como acontecer, né. Não, Então, não sei concordo. se é o valor em si, né, ou o contexto em geral desse modelo. Então, isso amplia ainda mais, né, o universo que a gente vai ter que enfrentar, né, para chegar aquelas pessoas, né, que têm esse tipo de pensamento, e outras, né, que têm essa forma mais positiva, né, e já na prática, né, de enfrentar a situação. Essa parte, pô, eu acho que é uma parte super interessante e complexa, né, que é isso que vocês falaram. Ela mexe também com a tecnologia, mexe com o projeto, até com a sustentabilidade do projeto em longo prazo, né? Que a gente espera, né? Então, essas falas, quer dizer, que eu concordo com as duas, né? Total, tanto com a sua, Gustavo, quanto com a da Suzana, me trazem um pouco o pensamento, Suzana,
da importância da gente ter gente especialista nessa área também, sabe, no projeto, que trabalham com modelagem econômica, né? Que é um processo que, por exemplo, né, assim, passa mesmo porque aí eu acho que alguém que entende de modelagem econômica então vai conseguir dizer, olha, é o seguinte, realmente, se for só o lixo, não dá não, mas se for o lixo e você tiver um turismo, se amanhã faz um passeio, mais a pesca, e você compõe, e esse lixo, na verdade, já tem uma saída garantida, ou a gente, quer dizer, enxerga, por exemplo, que tem uma legislação, tem uma empresa que está poluindo ali, que poderia fazer uma compensação naquela região, então a gente enxerga o modelo de compensação, aí daqui a pouco a gente enxerga o modelo, né? Quer dizer, se a gente vai enxergando esses caminhos, né? Eu acho que ajuda. Agora, por outro lado, não adianta enxergar esses caminhos se a gente não coloca nenhuma pedrinha ali para ajudar a caminhar, porque senão a gente vai gerar a frustração, né? A gente gera e fala assim, olha só como poderia ser lindo, como você poderia estar ganhando dinheiro com lixo, mas por enquanto você não ganha nada, né? Então, e essa sua fala é muito importante, Gustavo, porque eu acho que nesse sentido também de como é que a gente faz esse diálogo com eles, né? E como é que isso que você trouxe, Suzana, como é que a gente amplia, né? Talvez seja o lixo, mais a possibilidade de um passeio, mais a possibilidade do valor que se gera com isso, de um uso da praia, né, em termos de quiosque, que faça... quer dizer, talvez seja essa combinação, né? Ou talvez o modelo mostre muitas dificuldades, também tem isso, né? O modelo pode mostrar dificuldades de sustentabilidade, e aí a gente vai atacar nessa, né? Quer dizer, vai se pensar para a sustentabilidade do projeto, vai se pensar essas fragilidades. Né? Então... uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, né, que aqui nós estamos falando de 1 ano e meio, né? E o projeto tem enfim, a ideia é que a gente vai trabalhar no horizonte de 3 anos. Eu acho que num ano e meio a gente não consegue chegar a esse modelo de renda e implementar, né? Por isso que aqui não está, enfim, porque reparem, nós estamos para a gente implantar isso, a planta reciclagem tem que estar em operação efetivamente, né? Reparem que aqui eles estão falando talvez construir no segundo semestre desse ano ou início do ano que vem, então a planta vai estar começando, né? Então tudo é novidade, né? Então, enfim, eu acho que esse Campo Oceano, que tem esse horizonte de 1 ano e meio, ele não vai encerrar a história, né? Pelo menos a ideia é que a gente fique, enfim, nós vamos ser... Eu diria que o objetivo 4 é tipo um estudo de viabilidade econômico-financeira dessa ideia que a gente tem de gerar renda para a comunidade pesqueira a partir do trabalho deles com a coleta e transporte do lixo, considerando se eles vão ter interesse por realizar essa atividade ou não. Tudo faz isso, parte, Gustavo, né? Que não está formalmente escrita aqui nesses objetivos, mas isso é uma interrogação que eu acho que seria interessante ser respondida no âmbito do Campo Oceano, né? Inicialmente se eles têm interesse em se engajar nesse projeto. Aí é descobrir que interesse, né? Só financeiro, só, sei lá, né? Eu acho que vocês teriam que mapear esse engajamento, né? Essa possibilidade de engajamento. Isso eu acho que seria uma resposta muito importante para esse projeto. Mais um item de diagnóstico. Mas penso que... Então, um item de diagnóstico que eu acho que teria que ser muito bem acompanhado por vocês que
que estariam atuando na etapa seguinte, na troca de saberes e etc. Porque se eles não têm interesse... Mas o modelo, Carla, ele não é a priori, entende? A gente não gera para ele um modelo a priori. A gente não diz, olha, está aqui um modelo legal para você, segue esse modelo. Ao contrário, o modelo vem no processo da tecnologia, é que a gente tem a possibilidade de pensar o modelo. Assim. Eu acho que isso vai além, quer dizer, depois da tecnologia social. Eu acho que o diagnóstico é aquilo que estava inicialmente. Eu entendo que talvez algum desses elementos possam vir no diagnóstico, mas essa resposta aqui só poderá ser respondida por eles, né, quando isso vire uma ideia mais concreta, enfim, quando tudo isso que está aqui supostamente tenha peso, né? Eu acho que ninguém vai chegar lá e perguntar para eles o que eles acham, né, de receber pagamento de serviços ambientais ou crédito de carbono, coisa do tipo. Né? Enfim, eu acho que isso é bem lá para o final, por isso eu digo, me parece que esse objetivo 4, ele é um fechamento do campo oceano, mas não é um fechamento do assunto, digamos assim, isso ainda vai ter muito pano para manga, né? Eu queria só ressaltar, gente, uma coisa importante para a gente olhar para o diagnóstico, e aí talvez ressaltar isso com a Miriam, né? A importância da gente ter também dados, né, em termos de expectativas, né, fazendo parte desse diagnóstico, expectativas até de grau de conhecimento deles em relação aos temas, muito alinhado com os outros objetivos, né? Que esse diagnóstico possa, claro que ele não vai responder essa pergunta, mas que ele já possa ter alguns tipos de levantamentos, assim, né? Que tragam um pouco isso, né? Quer dizer, por exemplo, o que vocês conhecem, né? O que já teve aqui, como é que já foi feito, já teve projeto de remuneração pela coleta, como é que foi feito, né? Quer dizer, então vamos descrever isso, vamos, aí tem um grupo que vai descrever outro grupo vai descrever outro projeto, quais são os tipos, né, por exemplo, de fonte, quer dizer, alguém sabe o que é PSA, né? Alguém ninguém sabe o que é PSA, quer dizer, que esse diagnóstico tenha, né, esse tipo de questão, que é uma questão que traga dados para a gente pensar os outros objetivos e não apenas caracterizar as comunidades, né? Eu acho que é muito possível, né, assim, dentro do que está previsto, e muito interessante que a gente possa ter dentro do diagnóstico, e aí eu acho que vem a nossa contribuição também, algumas sugestões, né, de caracterizações que são importantes, além de quanto eles são, como que eles vivem, né, como é que eles estão organizados, tal, mas também isso, né, o que eles conhecem já de modelo, o que eles já tiveram de modelo de renda, ajuda muito a gente. E reforçar um pouco a sugestão de que a gente busque mais para frente, né, e que a gente busque mais alguém aí para agregar na nossa, seja o próprio laboratório da Miriam ou algum outro laboratório que se interesse, né, que trabalhe com economia criativa, que trabalhe com essas questões mais de modelagem econômica para nos auxiliar a pensar esse tema. Não, muito bom colocado, Gustavo. Na verdade, estava no radar, assim como, enfim, alguém, por exemplo, que trabalha com manga com mais profundidade para ver essa questão de créditos, o que dinheiro, de onde poderia sair dinheiro, digamos assim, do fato de você estar protegendo o mangue, né? Também tem expertise que a gente pode aproximar. Agora, eu acho importante a gente ir amadurecendo as ideias, até para levar a colocação, né? O que a gente está esperando, etc. Trabalhar nossa expectativa para poder levar isso para, enfim, convidar alguém dessa área, né? Isso é importante também, ter mais clareza, né, do perfil, né, do que a gente precisaria. Vamos para o próximo? Eu acho que o próximo já entra na comunicação. Então, mas eu acho importante esse grupo também ficar ciente, né, dos objetivos da comunicação, sim. Porque eles vão atuar juntos, né?
Então, objetivo 5, a partir da comunicação, envolver a comunidade de pescador em engajamento e repercussão do projeto. Indicador, presença da comunidade nos encontros e adesão às atividades propostas, produção de conteúdo e formação de rede digital, representação da comunidade nas redes sociais e debates públicos do projeto, realizar pelo menos uma reunião mensal com adesão significativa com produção de conteúdo para mídias sociais. Essa é a atividade interna da comunicação. Mas, enfim, levar a comunidade para redes sociais e debates públicos, certamente, é uma atividade que precisa estar muito bem alinhada com a tecnologia social, né? E, enfim, diagnóstico em geral. Objetivos... Alguém quer comentar? Não, só comentar que assim, né, isso já está sendo feito e está bem legal, né, o caminho já que está sendo feito. A gente conversou com a Laura, né, eu conversei com a Laura muito rapidamente, por mensagem, porque ela está sem sinal de internet ainda, então a gente ficou de ter uma reunião assim que ela retornar em fevereiro para a gente poder alinhar. Mas já até começamos a pensar algumas coisas aqui também, enfim, vai ser uma parte complementar, né, não entra nesse item específico, né, mas eu acho que vai ser bem legal. Aí, estamos curtindo a possibilidade dela trabalhar junto com a gente na tecnologia. Muito bom. Eu acho que ela vai ser um elo importante aí nessa principal atividade. Esse objetivo, né? Então, o objetivo é criar, organizar e manter os perfis do projeto no Instagram e Twitter. Isso, enfim, é o que já está acontecendo. E, enfim, não teria maiores, enfim, fora da questão do conteúdo e do compartilhamento, né, do conteúdo. O 7, ampliar a visibilidade do projeto pela articulação com atores sociais e políticos de incidência na causa ambiental. 8, ampliar a informação e discussão pública das causas do projeto por meio da publicação de artigos científicos e realização de debates públicos. Então, isso é o que nós prometemos para a Fundação Grupo Boticário. Deixa eu fazer só mais uma consideração, Suzana, sobre o diagnóstico e sobre até uma consideração um pouco para a Miriam. Ela já tinha comentado, a gente também já tinha comentado. Só queria reafirmar e deixar registrado também, né, que em princípio a gente teria que ver também as possibilidades do Caio e Jairton, mas em princípio eles são candidatos para participarem da equipe do diagnóstico. Tá? E a gente acha que, não que eles têm que passar na frente de ninguém, nada disso, claro, mas que o fato deles estarem engajados no projeto, o fato deles estarem participando do projeto e compondo a equipe de tecnologia, né, pode ser aí um item, né, de composição, de pontuação de currículo, sei lá o quê, que considere, né, esse conhecimento deles. E para a gente até repensou muito se seria importante eles estarem dentro da equipe do diagnóstico, deles estarem fora para só observarem, para ter a questão da tecnologia não ficar ao mesmo tempo muito associada, né, à metodologia que vai ser aplicada no diagnóstico, para a gente ter liberdade. Mas a gente entendeu, e eu pensei muito sobre isso também, refleti muito sobre isso esses dias, e a gente entendeu, em princípio, né, eu sugeri a eles, né, na verdade, essa possibilidade, né, de que eu tinha esse entendimento que, em princípio, não vejo nenhum problema muito grande, né? Qualquer problema que surgir, a gente pode contornar ao longo do processo, né, deles comporem, caso seja viável, caso seja, né, participando do processo seletivo, claro, mas que o processo seletivo também considerasse, né, como critério, né, enfim, algum tipo de pontuação, não que pode ser outra pessoa que tem engajamento, mas, né, o engajamento que eles têm já em relação ao processo. Eu só queria complementar, eu acho que pela reunião de hoje, tudo que a gente falou, eu acho que é super aderente que eles participem do diagnóstico. Acho até super relevante. Eu também acho que tem tudo a ver, sim.
Vamos. Então, nós tínhamos a expectativa, né, que a Miriam pudesse hoje participar, não, ela não conseguiu ver por essas questões pessoais, mas eu acho assim bem pertinente essas ideias, Gustavo. Não sei se você estava inicialmente se referiu a algumas ações que a gente já poderia tomar de forma remota, né? Se você estava se referindo a essas reuniões com a equipe, eu acho isso excelente e podemos marcar para essa semana. Você diz do diagnóstico? Não, da tecnologia social, mas marcar com a equipe essas reuniões internas para trabalhar melhor essa questão, né? Não, então, a gente... Espera, que agora eu me confundi, Suzana. São duas coisas, né? Uma coisa é o diagnóstico. Diagnóstico que vai ser tocado pela Miriam e a participação deles. A outra coisa é do que a gente... É disso que você está falando, é da outra coisa. A outra coisa. Do que a gente... Tá. Sim. Do que a gente pensou. Isso. A gente, na verdade, está amadurecendo algumas ideias, a gente pode marcar. Eu só não sei realmente... eu estou em 2 processos seletivos dentro da universidade. Hoje eu tenho que terminar a avaliação de 10 projetos de mestrado e doutorado, então eu estou meio enlouquecido. Mas eu acho o seguinte, que eu ia pedir mais um tempinho só. Por quê? Porque a gente já fez uma primeira conversa, eu Caio e Jairton, e a gente precisa alinhar um pouquinho, né, esse caminho, né? Eu pedi a eles para pensar em algumas coisas. A gente ia se reunir hoje antes dessa reunião de agora, e eu não consegui por falta de agenda minha mesmo, em função desses projetos que eu tô selecionando. Então, a gente vai se reunir essa semana, e aí eu pediria que fosse só, talvez na próxima a gente trazer isso também como ponto, só para dar um apanhado, né? A gente pensou muito na lógica de começar a trabalhar o tema da tecnologia social junto com os principais parceiros, né? Quer dizer, então, com todo mundo que está envolvido na equipe, a gente tem uma ideia até do que as pessoas entendem, não entendem por isso, fazer uma espécie de um levantamento interno, né? E pensar um pouco da porta para dentro, por enquanto, né? E o da porta para fora seria o que a gente pode conhecer dos atores, né, a partir de quem já está tendo contato com eles. É o que a gente consegue. Então, por exemplo, eu estava ouvindo o Gustavo falar, me dá vontade de falar, Gustavo, liga aí, vai falando aí, cara, vai contando. Então, por exemplo, isso, né, uma ótima entrevista que a gente tenha para fazer com o Gustavo, com o Tiago, enfim, com quem está indo a campo, para que a gente já vá sistematizando isso. Eu pedi também aos meninos para escreverem algumas coisas, né, para a gente já começar a ter, né, uma redação sobre tecnologia social, sobre pesca artesanal na Baía de Guanabara, para que a gente, inclusive, com esse tipo de dados, já comece a produzir, porque eu acho que tem uma produção aí, né, que é um pouco isso. A tecnologia social tem os dois lados, né? Tem vamos dizer assim, os usuários, né, e os desenvolvedores, né? E vocês são os desenvolvedores, né? Então, como é que a gente pode já pensar nas problemáticas que os desenvolvedores estão enxergando? E o que a gente pode conhecer dos atores sociais a partir do que esses desenvolvedores já têm de informação, porque a gente ainda não consegue ir a campo desse jeito igual vocês estão indo. Então, seria um pouco nessa linha, Suzana. Então, eu te pediria só mais um tempinho. Minha colocação era tipo assim, ótimo, vai em frente. Tá. Isso que... Mas não, mas isso eu ia até te perguntar nos prazos, também. Eu ia até te perguntar se você estava de acordo, né? Claro, nesse sentido, o que vocês achavam aí para a gente pensar esse processo eu achei internamente ótimo. em fevereiro, por exemplo. Aí. Fica aí aberto para quem quiser comentar também alguma coisa. Não, achei ótimo. Eu tinha uma coisa para propor do registro das reuniões. Comecei o registro dessa aqui, depois eu vou fazer uma audição aí das nossas falas e pontuar os principais pontos, mas eu achava legal que, de repente, Jairton e Caio depois fizessem uma contribuição complementando, sabe? A partir de ouvir essa reunião, complementar esse registro por escrito.
Não sei o que você acha, Gustavo. Pode ser, se eles estiverem de acordo, pode ser. A gente vai alinhando bem essa memória aí. Isso. E a gente Acho vai fechar aí importante. dessa semana. Legal. Dessa semana para a próxima, a gente fecha essa ideia já do início do trabalho interno. Tá? Beleza, maneiro. Excelente. Não sei se Beleza. agora o Tiago, Gustavo, querem falar um pouquinho o que a gente estava comentando, que comentou da última reunião, alguma ideia? Da problemática das inundações na vila residencial? Isso. Sim, vou compartilhar aqui. Então, depois de tanta coisa que a gente discutiu agora, nossa, é um grão de areia perto do trabalho que a gente tem, mas vamos lá. Não, na verdade, assim, uma questão, né, que vem é o que fazer enquanto a pandemia não deixa você, ok, vamos lá fazer oficina, vamos não sei o quê. Então, algumas atividades que a gente possa pensar, mesmo que remotamente, mas que dê um caminho, que dê uma abertura de comunicação com essas comunidades, né? Então, Isso, que pontos em contato, né, que pontos em comum tem o projeto com eles, que possam, enfim, trazer esse... Então, uma das questões, né, essa questão das inundações na vila residencial, que aí o Tiago pode falar. Tá, então, na última reunião que a gente teve, né, a Suzana sugeriu de utilizar essa problemática que eles têm, né, o pessoal da vila residencial com as inundações, né, e quando você, todas as vezes que a gente for lá, você vai reparar e tal, que uma Veneza, né, tudo meio planejado para escoar, né, e os carros ficam em cima de tijolo e tal. Você vê que as casas elas têm um rodapé bem alto porque ocorre essas inundações, né? E aqui a gente pegou uma apresentação do Gabriel Pontes, né, na jornada de IC, que ele fala sobre a avaliação das marés, né, na vila residencial e como que isso afeta a população de lá. Ele falou, tem uma série de coisas que ele pontuou, mas especificamente para a gente aqui, o interessante foi, isso é o exemplo de como é que ficam as inundações lá na vila residencial. E aqui é engraçado, né? Porque assim, tá um dia bonito, não tem uma coisa de chuva, dá para ver que é uma coisa de maré, né? E aqui é um mapa de risco das marés, que foi feito por algum morador, né? Que ele coloca aqui, que são as cheias de rotina, que elas eles já estão acostumados com essa inundação, né? As cheias em verde é as de alerta, e em vermelho quando dá risco. E aí a gente começou a fazer conjecturar, né, sobre essas inundações, eu e o Gustavo. E aí a problemática são essas inundações, né, que fazem a vida deles um estorvo, né, para quem quer sair de casa, para quem deixa coisa fora, para quem tem carro, para quem tem comércio, enfim. E aí as informações serem levantadas através dos saberes das pessoas que enfrentam isso, né? Como é que é a entrada e saída de lixo com as enchentes, né? Se o lixo que eles colocam na frente da casa ele vai embora, se tem mais lixo depois de enchentes, a relação dessas cheias com a pluviosidade, com as marés, né? Assim, pô, choveu muito e encheu mais, né? A eficiência na drenagem, nessa drenagem que tem que é nas ruas, né? Assim, fica entupido, demora quanto tempo as cheias? Demora 8 horas, demora 4 horas, fica a noite inteira. É uma oportunidade de estabelecer uma interface social com esses moradores, né? Quando você faz um questionamento, né? E aí... eu acho que nesse ponto, rapidinho, acho que esse é um dos pontos, né, onde entraria os pontos que estimulou a trazer essa discussão para cá, né? Porque esse é um problema que existe lá. Vocês estão me ouvindo? Ficou um pouco baixo, Gustavo. Um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Espera aí.
Vocês estão me ouvindo melhor? Sim. Rapidinho. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá, beleza. Então, essa é uma problemática que tem na vila residencial, dessas inundações, né, que ocorrem, né, com a maré, algumas vezes a maré em conjunto com a maré meteorológica, algumas vezes com chuva. Então, existe um interesse, a gente tem um interesse acadêmico, digamos assim, né, de entender quais são os fenômenos físicos, né, como é que é a interação desses fenômenos físicos que causam essas enchentes, que são um problema lá na vila residencial. E aí a gente estava até discutindo, e aí uma das formas, né, que a Suzana estava falando, né, e eu acho bastante interessante, né, de monitorar isso, de entender, né, isso, pegar algumas pessoas da vila residencial e fazer uma espécie de monitoramento. Essas pessoas informando, né, constantemente, né, se tem ou se não tem, ou até onde vai, enfim, para a gente entender e a gente trabalhando essas outras informações, né, a maré, que a gente tem medição, né, de nível do mar perto da vila residencial, e tem o controle também da pluviosidade, né, e fazer essa interação. E aí a tecnologia social estaria nesse ponto, né? E como a gente chegar, né? Seria uma forma, né, de articular, chegar nessas pessoas e convencer a elas de alguma forma, né? Que é uma informação importante, né? A contrapartida, né, dessa iniciativa seria importante para eles. Enfim, por isso que a gente trouxe, né, para cá porque pode ser ainda que não esteja ligado assim de uma maneira muito clara ao projeto Orla Sem Lixo, pode ser uma porta de entrada, como a Suzana falou, né? Porque é um problema para eles, né, que ocorre, né, para eles no dia a dia, e a gente pode trazer, né, a comunidade como um todo, né, o Orla Sem Lixo. E o Orla Sem Lixo, por sua vez, também, né, uma ligação que teria, né, desse tipo de problemática para o Orla Sem Lixo seria a própria água, quando invade a vila, levando lixo, porque a quantidade de lixo é imensa que tem ali, né, de lixo flutuante, ou mesmo o contrário, né, lixos da própria vila residencial sendo transportados, né, de volta em direção à Baía de Guanabara. Isso aí a gente também não conhece, eu não sei como é que é a disposição de lixos, né, como é que é isso tudo lá. Enfim, eu acho que é uma boa forma de aliar, né, a busca por essa informação, né, de como é que acontece, né, de um problema, o que acontece, né, e quais são as condições, né, de maior probabilidade de acontecer essas enchentes, trazendo também esse viés social, né, com a participação deles, para a gente ter essas informações. Quer complementar alguma coisa aí, Tiago, ou Suzana? Ou... Não, então, acho que você foi cirúrgico aí. E eu não sei onde eu parei, na verdade. Você parou quando a gente estava falando aqui sobre a interface social, né? Ah, sim. E aí, da divulgação do projeto, né? O feedback dessa população que a gente faria as entrevistas, né? No caso, a Suzana sugeriu de... Vocês estão vendo meu mouse aqui? Eita. Estão vendo? Ou não? Sim. Espera aí que ele parou. Estamos vendo. Então, de colocar, fazer contato com moradores-chave, né, assim, para eles poderem monitorar, para a gente tirar essa foto, por exemplo, entendeu? Quando encheu com quanto tempo, né? Eles relatarem para a gente de uma maneira voluntária, né? E a gente, no caso, explicaria para eles por que a gente está querendo fazer isso, né? Essa que é entraria a divulgação do projeto Orla Sem Lixo, né? E aí eu queria saber como é que o que vocês acham desse contato, né, dessa interface, né? Porque essa é uma maneira de você não começar falando com os barqueiros, né, com os pescadores, você fala com os moradores efetivamente. Então, acho que é uma excelente oportunidade para você
trocar, né, os saberes cotidianos que a gente falou sobre isso, né, eu e o Gustavo. Então, Tiago, eu acho que faltou aí a figurinha que mostra o nível de maré nesse dia da maré extraordinária aqui em vermelho. Sobe um pouquinho. Esse. Então, esse dia que inundou praticamente toda a vila, essa linha vermelha que chegou até aqui em cima, esse dia de abril aqui de 2020, é um evento de maré meteorológica, um evento que você vê na maré muito claramente. Deixa eu pegar aqui. Agora, a gente não sabe se é toda maré meteorológica, em que condições, quanto dura, quando chove ocorre a mesma coisa, enfim, tem um assunto acadêmico interessante, por onde que entra a água, né? Se inunda, eu acho que não inunda pela beirada, inunda pela drenagem, né? Pela drenagem pluvial mesmo, pelo que possivelmente não entra lixo, né? Nem sai lixo. Mas, enfim, são coisas que não sabemos. Basicamente, o que sabemos é que inunda, né? Que são eles mesmos que reportaram aqui nesse site aí. Então, nessa figurinha aqui que o Tiago está mostrando, que é da apresentação do Gabriel lá do segundo encontro. Isso. Então, essa linha azul aqui, né, é a maré, né? O sobe e desce da maré 2 vezes por dia. E quando tem evento meteorológico, né, entrada de frente fria, essas coisas, você vai ver uma perturbação adicionada à maré meteorológica, à maré astronômica, né, que são esses picos que você vê aqui. Então, esse dia 20 de abril, ou 4 ou 5 de abril de 2020, é um desses picos aqui, exatamente. Uhum. Deixa eu ver aqui qual dia que ele está falando. 5/4. 5 de abril é aqui, ó. Exatamente aqui. Mais alto aí. Primeiro pico, né? E aí, é legal também saber se no dia, por exemplo, no dia 10, também teve esse mesmo comportamento. Agora não vamos saber, porque não temos o registro, né? Não, sim. Mas se você tivesse o contato de alguém né, de algum morador, né, que tivesse estabelecido essa interface com os moradores, né, Gente, eu vou fazer assim a minha leitura, tá? Por favor. Em primeiro lugar, eu tenho no máximo umas 10 minutinhos, vou pedir desculpa para vocês, que eu tenho outra reunião para fechar esse negócio do processo seletivo, mas acho que dá para eu dar uma ideia, assim, né? Em primeiro lugar, eu acho o tema fantástico, assim, né? Tipo, eu trabalho num outro projeto lá no Pará que tem a ver com mudança climática, né? Então, eu acho que esse tema está totalmente ligado à mudança climática também, né? Vejo aí como uma área de vulnerabilidade urbana, e acho fantástico, assim, o tema. Não me sinto só, assim, eu não me sinto com condições de entrar um pouco nessa, porque eu acho quase um novo tema, assim, né? E assim, eu não teria condição, assim, de mergulhar num tema desse com vocês, assim, sendo bem sincero, eu já não estou, assim, eu entrei na faculdade, acho que eu errei a mão aqui um pouco, me envolvi em coisas demais e estou sendo muito demandado por muitas coisas burocráticas, não, assim, estou trabalhando no fim de semana, então, assim, eu não tenho nem mais condição de imaginar uma implicação, né, e de alunos, acho que a gente tem muita coisa, assim, já para dar conta, e a gente acabou fazendo um desenho também, né, de pensar em outras ações para dar conta dentro do escopo do projeto. Então, assim, eu não me sinto em condições realmente, nesse momento, de participar ativamente de um processo desse, tá? Não sei, Caio e Jairton, se por acaso se sentirem à vontade. Eu acho que ele já tem trabalho demais, né? Assim, dentro do projeto, a gente já tem muita coisa para planejar em muito pouco tempo, a equipe é pequena. Sobre
a ideia em si, é o que eu falei, eu acho ela ótima, assim, né? Tipo, o tema é ótimo, eu só não teria condições. A gente pode fazer uma conversa de vez em quando sobre esse tema, né? Se vocês resolverem, né, realizar alguma ação nesse sentido, com certeza, podem contar com a gente. Eu só não tenho como incorporar isso dentro do tema, do que a gente já tem, né, dos objetivos que a gente está agora que está alinhando, eu acho, né, em termos de Campo Oceano, o projeto do parque, enfim, aqui a nossa extensão da psicologia, agora que eu estou começando a ver as coisas alinhadas. Então é isso, e eu acho que uma coisa importante em relação a esse tema seria, assim, porque o que vocês estão propondo, em alguma medida, é quase um pequeno diagnóstico sobre esse tema a partir deles. E eu vejo o risco de gerar muita frustração, porque a gente não tem nenhum tipo de proposta que a gente garanta uma solução, né? Diferente da questão do lixo, né? A gente, dentro da questão do lixo, a gente tem uma proposta, né? A gente tem, fazer ecobarreira, gerar modelo, pensar, e aqui não tem uma proposta de ação. O que a gente pode fazer, por exemplo, para contornar? Ou o que a gente vai ter em médio prazo? Tudo bem, é legal essa ideia que vocês deram, de repente, sei lá, de criar um sistema de monitoramento, mas teria que ter, na minha visão, para não gerar uma frustração neles, né? Para eles não se sentirem, poxa, mas gera aqui falar sobre isso, e o que eles vão fazer a respeito disso, né? Então, só destacaria para vocês terem atenção nesse sentido, né? De que é muito... Eu acho fantástico esse tema, assim, mas eu vejo quase como um projeto novo, assim, né? Paralelo dentro da ideia. Vejo mesmo, porque eu acho o tema fantástico. Eu trabalho muito com essa questão lá no Pará, por exemplo, né, da mudança climática e das adaptações. As adaptações, eles devem fazer adaptação aqui, já deve ter casa que já construiu o segundo andar, já deve ter um monte de coisa, né, até do próprio processo de resiliência deles, né, deve ter tido coisa aqui que eles fizeram para conter, devem ter feito algum tipo de barreira, devem estar, né, eles devem ter ações e devem lidar com um descaso muito grande do poder público aí, né? Então, assim, ter muita atenção para não tocar num tema que é muito problemático e mexe muito com a vida deles, mais até do que o dinheiro, vamos dizer assim, da pesca, porque o dinheiro da pesca é aquilo, ele se vira, aqui se invadir a casa, ele perde tudo, né? Perde sofá, geladeira, os bens pessoais. Então, eu acho um tema muito complexo e fantástico do ponto de vista acadêmico. Você tem absoluta razão. Assim, mas... Então, pois é, a gente estava colocando isso assim, exclusivamente como um levantamento de dados. Olha, nós estamos aqui levantando dados, nós queremos entender as causas da inundação, ponto, né? Sem nenhuma perspectiva, sem criar nenhuma expectativa de solução. De fato, que é o primeiro passo para qualquer solução, né? Se você for levar isso, enfim, se alguém dizer, ok, vamos resolver o problema da inundação, ninguém sabe por onde começar, porque não se sabe, enfim, ninguém estudou isso, né? De fato, né? Nós sabemos algumas coisas bom, enfim. Mas, assim, a ideia não era envolver, né, o time de tecnologia social, mas talvez pensar isso como uma possibilidade de se iniciar alguma atividade com a comunidade e não apenas com pescadores, né, porque a gente tem essa dificuldade com a PANIF, né, de que há uma liderança que a gente não sabe se é uma liderança, mas não consegue transpor a liderança, né? É meio que um monopólio, né? Ali do... Então, nós pensamos, bom, talvez uma ação fazendo um projeto meramente acadêmico para levantar dados sobre inundação possa nos aproximar das pessoas da vila e, com as pessoas da vila, chegar aos pescadores da vila. Entendi. Eu entendo. Entendeu? É bem nesse sentido, né? O que eu estou falando, eu acho legal, assim, né? Eu acho legal. Eu só não tenho condição de Inclusive, é uma coisa que a gente até pode pensar fazer via remoto, porque quem fez esse desenho é o presidente da Mavila, né, o Tunis. Então, via ele, a gente poderia dizer, ok, mas
que você acha se o morador tal pudesse informar, né, quando ocorre inundação na porta dele, por exemplo, né? Via WhatsApp, um grupo de WhatsApp que cada endereço ao longo dessas linhas aí dá 5 centímetros de água na minha porta, ou 10, ou 20, enfim, né? Uma coisa nessa linha. É como se eu dissesse, o projeto está muito interessante, a ideia está muito interessante para a gente. Faltou interessante para eles, assim, eu acho, né? A gente precisa encontrar o interessante para eles também, né? Para que a gente tenha, para não correr o risco de falar, poxa, veio aqui coletar o dado e aí, né? Tudo bem, é um primeiro passo, mas e aí? E aí, né? Tipo, então, talvez então, isso, essa é uma preocupação, certamente. Talvez isso que você falou, quer dizer, não, olha, o que a gente quer fazer é uma caracterização desse processo, vocês topam, uma coisa mais assim, né, de caracterizar e tal. Pode ser. Me coloco à disposição para a gente debater. Discutir mais para frente, ok. Isso, discutir. Só não tenho condição de né, entre aspas, puxar isso pela nossa equipe, realmente não me sinto em condições. Mas de contribuir e aí pensar, né, sugerir caminhos, enfim, para melhor entrada, estamos aí. Perfeito. Beleza. Tá? Pô, mas é um tema legal. É mais um tema legal. E eu acho que uma coisa que você falou, Suzana, muito interessante, muito importante, que é, de fato, e aí talvez fosse uma estratégia, a minha preocupação é realmente a nossa condição de execução mesmo, né? Porque eu acho que é um subprojeto, eu enxergo como um subprojeto, dada a importância do tema e o que vocês estão trazendo, que já é muito interessante de conhecimento local. Eu acho que a grande vantagem dele seria essa possibilidade de abrir o tema, né? De abrir os atores, né? E aí reforço de novo, talvez também, não estou jogando tudo para o diagnóstico, não, mas acho que também o diagnóstico, né, pode trazer algum tipo de diálogo com esse tipo de tema, para poder ampliar a participação, né? Então, e aí, enfim, de repente, até se for o caso, fazer alguma coisa preliminar quando o diagnóstico começar, enfim, aí compõe, eu não sei, aí teria que pensar um pouco a cabeça. Mas eu acho que mais um item que eu acho que a gente está sugerindo aqui, né? Acho que a gente está sugerindo, aproveitando essa sugestão para a questão do diagnóstico, né? Para o escopo de um dos itens contemplados, talvez isso, né? Tem em algum momento, né, esse diagnóstico, dialogar com os temas que vão um pouquinho além da pesca, né, que vão de caracterização das problemáticas, para que a gente possa ter esses atores além da pesca, né? Eu acho que é fundamental. Essa sua fala, Suzana, eu acho que é muito importante, realmente, né? Como entrar né, como entrar também com outros atores, né? E aí esses outros temas vão fazer exatamente isso, né? Bom, vamos finalizando então. Vamos. Acabando gente, o tempo. Eu tenho uma solicitação para vocês, que é a seguinte: eu gostaria de verificar a possibilidade da gente alterar o dia da nossa reunião, tá? Eu vou, de repente, lançar, não sei, uma proposta, de repente mando um doodle, né, que chama aquele que a gente vai marcando, para a gente ver se a gente encontraria. Eu estou precisando ajeitar esse horário, tá? Na verdade, ajeitar o dia, tá? E eu queria ver com vocês. Eu mando um doodle, tá? Daqueles com algumas ideias, para eu poder ver com vocês. Vou ver também com o Caio Jairton, para a gente fechar isso. E aí a gente manda para vocês. Por enquanto, a gente fica na segunda-feira que vem, marcado, 2 horas, normal. Mas para o futuro, eu vou precisar adequar isso, que eu estou precisando remexer um pouco na agenda aqui, tá? Tá bom. Beleza, pessoal? Beleza? Gente, brigadão por tudo. Valeu, gente. Boa tarde para todo mundo. Valeu. Boa semana aí, pessoal.